Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Hoje o dia está especial por aqui. Nós seguimos mergulhados nas histórias inspiradoras. Hoje nós vamos falar de autoconhecimento, de autoestima, autodescoberta, realização. Vamos falar sobre o resgate da feminilidade, da sensualidade. E hoje eu tenho a honra de receber uma especialista em ajudar as mulheres a resgatar a sua essência, a trilhar um caminho de luz. A nossa especialista é uma mentora de mulheres e ela se dedica a ajudar as mulheres a romperem as barreiras emocionais. Eu estou aqui hoje com a Patrícia Alves, mentora de mulheres. E deixa eu te contar um segredinho. Quando a gente fala de autoestima, autoaceitação, amor próprio, tem alguns segredinhos aí que não nos contam. Então, hoje, a Patrícia vai compartilhar a sua história inspiradora e vai trazer para nós conteúdo de uma profissional que é dedicada, especializada a esse assunto. Então, vem comigo. Patrícia, bom dia, Patrícia. Eu estou muito feliz de você ter aceito o convite. Primeiramente, eu preciso te agradecer. Desde o primeiro momento, você é muito acessível, muito prestativa. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, viu? E, Patrícia, eu gosto sempre de começar as entrevistas com as minhas mulheres. E olha só, eu já estou me apoderando aqui do meu lugar de poder. Já se tornaram as minhas mulheres, viu? Eu gosto sempre de começar as entrevistas perguntando: aonde começa a sua história, Patrícia? Como a sua história te moldou para que você chegasse aqui, nesse exato momento, sendo a Patrícia Alves, mentora de mulheres? Bom dia, Veronice. Primeiramente, o prazer é meu, né? Eu acredito muito que ser convidada é uma honra. Então, extremamente feliz pelo convite, muito obrigada e é de coração aberto mesmo que eu estou aqui. E dizer, né, onde a minha história começa. A minha história começa em 19 de abril de 1991, né, que é quando é a data do meu nascimento. E a minha história é uma história simples, né, comum, talvez como de tantas mulheres, mas a minha história foi me moldando sempre a ser uma mulher, uma menina sonhadora, né? Então, eu sempre tive grandes sonhos, mesmo diante a simplicidade da vida, as dificuldades, né, que existiam ali na minha infância, isso foi algo meu, que eu sempre mantive comigo esse olhar, essa alma que sonha. E eu fui crescendo com isso. Em um determinado momento da minha vida, eu reconheço ali que esses sonhos já não estavam tão vivos. Eu entrei no momento em que você olha e fala assim: acho que eu não tenho nada de tão especial, né? E vou seguir uma jornada. E só que eu me desperto para isso novamente, né? Então a minha história ela me molda muito para ser uma mulher forte, para ter essa consciência de autorresponsabilidade. A minha história ela me molda muito nisso. Meus pais trazem isso muito comigo, né? Seja responsável. E de fato isso me moldou para eu chegar aqui. Então eu vou me despertar em uma fase da minha vida para entender que eu precisava criar o meu palco, as minhas possibilidades para viver aquilo que eu almejava e ter coragem de estar com outras mulheres, ajudando elas a encontrarem a sua voz. Nossa, que lindo, é isso, né? Te moldou para um palco que é só seu, não é? Porque todos nós temos um palco, Patrícia, que ele é destinado para nós. Sim, todos nós temos um palco e muitas vezes nós acreditamos que as pessoas têm que nos convidar para esse palco ou precisa ter uma oportunidade muito única. E não, é no seu dia a dia, numa vida autêntica, são nas suas escolhas, no nosso comportamento diário, você constrói esse palco para você viver aquilo que você sonha. É nossa responsabilidade, é uma responsabilidade individual. É isso mesmo, que lindo, né? Patrícia, eu vi lá que você, lá no seu Instagram, eu tenho que primeiro, né? Eu tenho que confessar que eu stalkeei seu Instagram durante a semana. Ai, pra gente conversar. E eu vi que você faz um trabalho de análise corporal ou análise comportamental. Isso é essa metodologia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, de autodescoberta. Como é que ela pode ajudar as mulheres nesse processo de conexão com a sua essência?
Sim, um dos meus trabalhos e das ferramentas que eu utilizo é a análise corporal, que é uma Um dos trabalhos, né? é um dos trabalhos. Então, além da análise corporal, hoje eu tenho a mentoria transformacional, é um processo que essa mulher passa comigo, e a imersão Levantes, que é uma experiência. E a análise corporal, hoje, ela é um diferencial no meu trabalho, e é uma ferramenta para o autoconhecimento da mulher. Então, gera muita curiosidade. O que é a análise corporal? Então, essa ferramenta que, através do formato do corpo de cada mulher, ela consegue entender como ela funciona, qual é o jeito dela existir, quais são os medos. Ela encontra um caminho leve e fácil para ela superar os conflitos internos que ela vive. Por quê? Dentro da análise corporal, Veronice, nós trabalhamos a ciência, né, com embasamento científico, que desde o momento da nossa gestação até a primeira infância, eu falo mulher porque é o meu público, né, mas ela é uma ferramenta para o ser humano. Para o ser humano, né? Passa-se por 5 fases: gestação, amamentação, primeiros passos, desfraude e o início da sexualidade ali da criança, que ela está por volta dos seus 5, 6 anos. Então, que ela tem uma energia diferente no corpo. E essas fases moldam essa criança. Com o ambiente que ela está vivendo, ela vai ter uma percepção, ela vai ter uma dor, um trauma. Só que a mente traz para ela recursos para ela sobreviver e também estrutura o corpo dela. Então, quando nós olhamos para o corpo de cada mulher, não tem só genética. O tom da nossa pele, cabelo, altura, isso é genética. Mas quando você olha para uma mulher e ela tem traços mais arredondados, ou ela é muito magra, ou ela tem mais cintura, mais larga em cima, né? Isso não é somente a genética dela, é a parte visível da mente dela. E ela ter esse conhecimento, primeiro é um conhecimento que ela leva para a vida, porque não se muda. Né? O que muda são os ambientes e eles podem interferir no comportamento dela. Mas ter esse conhecimento ajuda essa mulher a viver com mais leveza, a ela encontrar um caminho que é dela e parar de se comparar ou de sofrer tanto. Então, às vezes tem mulheres que se cobram muito porque ela não é tão emocional. Ela tem um pensamento mais racional e prático. E quando ela entende que aquele é o funcionamento dela e como ela utiliza esses recursos para a vida, ela para de se deparar com problemas diários. Ela consegue escolher o ambiente dela e até organizar uma rotina que seja adequada para as necessidades dela. Ou seja, é uma liberdade de você poder ser quem você nasceu para ser, é uma liberdade de você viver em paz e passar a olhar para si com mais bondade, com mais entusiasmo. Patrícia, você estava ouvindo a sua fala e você está falando que todos esses traços, né, fora a genética, são a parte visível da mente. E a nossa mente, ela tem muitas facetas, não tem, Patrícia? Sim, a nossa mente tem muitas facetas, ela é incrível, mas ela tem muitas facetas e isso nos permite nos comportarmos, ver a vida de uma maneira diferente. Só que precisamos ter consciência disso, né? Então, se eu não tenho consciência, quanto mais eu não sei, mais longe de mim eu estou. Então, é extremamente importante você entender como é que eu funciono, como é o funcionamento da minha mente, né? Por que esse meu padrão comportamental, ele é assim? E como que eu me adapto às pessoas que estão aqui, como que eu me comparo menos, como que eu julgo o outro menos. Então, um dos ganhos da análise corporal é melhorar relacionamentos. Importante. É importante, porque às vezes você está julgando o outro, ou você está cobrando o outro uma habilidade que não é nata dele. Então, por exemplo, nós temos várias situações onde nós temos uma pessoa ali que dentro do padrão comportamental dela, ela é muito mais ágil, muito mais do improviso e proativa. E talvez nós temos outra pessoa que as coisas para ela são mais metódicas, ela precisa ter um planejamento. E a dor dessa pessoa é não atender a expectativa do outro. E aí, dentro desse relacionamento, quando essa outra pessoa talvez comece a dizer para essa, nossa, você é muito devagar, você faz as coisas muito, muito lento, você está ferindo a essência da outra pessoa. E às vezes é só um ajuste de papéis ali, de expectativas. Então, é libertador. Patrícia, você trouxe aí a questão da comparação, né? E hoje, assim, a gente percebe, com esse mundo todo high-tech, todo digital, né?
muito fortemente as redes sociais. E aí, eu queria que você falasse para nós um pouquinho como existe uma pressão, vamos dizer assim, social e digital muito grande e que afeta a autoestima, a autoaceitação, porque há-se uma necessidade de criar uma personificação. Exceto a questão do marketing ali que a gente usa, né, em relação ao trabalho, em relação a um brand pessoal, tem todo um marketing por trás disso, mas para além do marketing, as pessoas estão criando personas e se apoderando de uma persona que não é a essência dela, né? E aí, nesse sentido, a autoestima, a autoaceitação, esse trabalho que você realiza, né, da pessoa se conectar com a sua essência, ele é muito importante, não é, Patrícia? Você vê isso nos seus atendimentos em relação a essa comparabilidade toda, porque nas redes sociais pede isso e assim, não sei, assim, como é que as pessoas, como é que a gente faz para separar isso, né? A persona da rede com a persona que eu sou, efetivamente, né? É essencial, né, Veronice? E esse tema que você trouxe, ele tem, assim, várias abordagens. Não é nem abordagens, ele tem vários caminhos. E eu sou uma mulher que eu trabalho muito não estar nos extremos. Então, eu trabalho isso muito com as minhas clientes, com as mulheres que estão comigo e na minha vida, de sempre não estar nos extremos. Então, do que você trouxe. Primeiro, se aceitar. Aceitar quem você é essencial. Para isso, eu preciso conhecer a minha essência, quem eu sou. E aí, para sair dos extremos, essa aceitação eu preciso me aceitar, mas também entender que eu não preciso ter a mentalidade, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Ou é assim ou não é. Que é um extremo. Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, entender, não, essa é a minha essência, essa é quem eu sou. Como eu posso, se eu desejo, melhorar, crescer para viver aquilo que eu almejo. E a internet, ela traz, sim, o mundo digital hoje, ela traz mais possibilidades de comparações, porque ela nos traz a todo tempo informações. E se eu estou desconectada de quem eu sou, da minha essência, do que eu gosto, se eu estou com uma vida insatisfeita, que eu não estou realizada, eu vou buscar a minha satisfação no externo, no corpo de outra mulher, na vida de outra mulher, no trabalho, na família dela. Sempre buscando esse algo a mais. E eu não me aceito, eu não olho para minhas qualidades. E aí nós estamos suscetíveis, né, a uma vida de uma mulher que ela não se torna feliz, porque ela não está olhando para ela. E é importante nós entendermos que a internet, ela exige, sim, essa persona, principalmente quando nós trabalhamos ali, usamos a internet como um meio de trabalho. Ela existe essa persona. Só que isso é algo que nós já fazemos desde sempre. Porque dentro da nossa essência, eu preciso entender que cada ambiente exige de mim um comportamento. Um papel, né? Um papel. A gente assume vários papéis aí ao longo do dia. Perfeito, vários papéis. E não significa que nesses papéis eu não sou eu. A minha essência está ali, só que eu entendo que em cada papel eu preciso entregar algo. E é isso que a internet ela pede de você hoje. Que você entregue ali algo que vai de encontro com o desejo das pessoas. Mas por esse excesso e pelas pessoas ainda não saberem usar essa ferramenta, elas se perdem nessa comparação. E quando eu me comparo com o outro, e a comparação, ela dependendo de como ela é usada, ela não é positiva, eu saio de mim, da minha autorresponsabilidade, da minha essência, para projetar no outro aquilo que eu desejo e talvez eu não tenha coragem de pagar o preço para fazer, para viver aquilo. Essa questão da comparação, ela chega a ser cruel, né? Eu falo que, assim, não queira se comparar, não queira ser melhor, porque quando a gente se compara, eu quero ser melhor que a Patrícia, melhor que o outro. Então, queira ser única, porque eu sou única, né? Não vou sofrer com esse peso dessa perfeição toda que a Patrícia tem, porque eu sou única. E a Patrícia, naturalmente, terá alguma coisa que eu tenho. Ela aliás, ela não terá algo que eu tenho assim como eu não tenho, porque nós somos únicos. Então, o comparar e nos levar a querer ser melhores, então, assim, eu penso assim, vamos querer ser melhor em nós, né? O que de mim eu posso ser melhor? Não é? A comparação, ela sempre vai ficar ali em dois extremos.
ou o outro é melhor do que eu, ou eu sou melhor do que o outro. Isso. Vai ser sempre assim. E, na verdade, acaba gerando um fator de competitividade. O que eu falo é, olhe para o outro para se inspirar, não para se comparar. Sim, não para se Então, comparar. eu desejo ser uma mulher semelhante à Veronice. O que ela fez para chegar lá? Como que ela vê o mundo? Deixa eu me inspirar nela. E ainda tem outro detalhe. O que ela fez para chegar lá? Ah, não, estudo? Não. E talvez eu descubra não sei se que eu não quero. E aí eu vou descobrir que eu não estou disposta a passar pelo que o outro passou. Não é? Patrícia, e assim, a gente tem observado aí essa questão do empoderamento feminino, se fala muito no empoderamento feminino, a mulher cada vez mais se destacando e assim, merecidamente, acho que a gente merece esse espaço que a gente vem conquistando, né? Mas, e aí, diante disso tudo que a gente falou, de pressão social, de pressão digital, né? Da questão da comparação, como é que você orienta, ou o que é que você nos orienta, que segredinho você vai compartilhar aqui conosco, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do resgate da feminilidade e da sensualidade. A feminilidade muito para além do gênero e muito no sentido de que a feminilidade é aquela capacidade de se amar, de se cuidar, de se conectar com a sua essência, e isso ela é para todo ser humano, né? E a sensualidade, eu gosto de falar que é a sensualidade na medida, né? Aquela coisa da gente estar se aprontando, olhar no espelho e falar assim, nossa senhora, hoje eu tô gostosa, hoje eu tô linda, né? Que segredinho tem aí pra gente falar um pouquinho sobre esse resgate da feminilidade e da sensualidade? Eu acredito muito que a mulher ela tem alcançado o posicionamento, né? Que ela merece o lugar de liderança e que por tanto tempo na história não nos foi permitido. E aí nós temos esse extremo do empoderamento, né? Que ele é uma palavra aí bonita, mas que hoje ele é uma palavra que está distorcida. Que está distorcida, né? Que traz essa questão que a mulher ela está acima de qualquer outro, né? De outro ser humano. Porque quando nós estamos falando de homens e de mulheres, nós estamos falando simplesmente de seres humanos, que têm gêneros diferentes. E ambos merecem respeito. E às vezes essa palavra ela tem sido colocada de uma forma que leva a mulher muito ao extremo. Mas a feminilidade, como você muito bem falou, é essa energia da mulher, dela saber se cuidar, dela colher. Quando nós estamos falando de feminilidade, nós não estamos falando de usar somente vestidos, ter uma voz baixa, uma delicadeza. Não, isso é personalidade, isso é gosto. Mas a feminilidade é a mulher conseguir resgatar o tempo de contemplação, de admiração, de parar de admirar a vida, de admirar as coisas que estão ao seu redor, de se conectar consigo, de conseguir ter mais calma, né, no seu dia a dia, de poder parar ali e pensar um pouquinho melhor. Esse resgate de cuidar. A feminilidade é isso, né? Eu venho cuidar, eu venho acolher. Né? Então, quanto mais essa energia está ativada na mulher, quanto mais essa essência, essa mulher ela vai ter a sua personalidade, ela vai ter os seus gostos, mas ela vai conseguir olhar para a vida e saber acolher as coisas que acontecem com ela, as diversidades. Ela vai saber contemplar, se admirar, cuidar de si para conseguir cuidar do outro. E é tão importante isso que você está trazendo, Patrícia, porque às vezes eu já conversei com mulher que fala assim, mas eu não sou feminina, eu não uso muito vestido, eu não sou de usar saia, eu tenho esse jeito assim, eu não acho que eu sou uma mulher feminina, nem gosto de passar batom. Assim, olha, então a gente precisa desmistificar isso, porque é exatamente isso que você está falando, né? E eu acho também, assim, a importância da gente criar um relacionamento saudável com a nossa sensualidade. Não é? Me fala um pouquinho. Você, nos seus atendimentos, assim, você percebe que a gente está precisando fazer esse resgate de manter uma relação saudável com a minha sensualidade? Sim, de manter essa relação saudável com a sensualidade da mulher e com o estilo dela. Tem mulheres, né, até dentro da análise corporal nós trabalhamos isso, que é dela ser mais sensual, de ter uma energia mais sensual. A questão é como não vulgarizar isso. Isso, porque a questão é como eu utilizo isso sendo belo.
Porque quando se fala de sensual, já se vulgarizou tanto o Sim, termo. do termo, né? Já extrapolou em uma fronteira que passou da essência do nome, né? Da palavra em si, do que representa a Que sensualidade. parece que é errado, né? É Sim. pecado. E não, o sensual, cada mulher ela vai ter a sua sensualidade. Você precisa descobrir como ela. Mas a sensualidade, ela também é bela. Sim. Então, como que eu encontro esse equilíbrio entre o sensual, o feminino, o belo e não ser vulgar? Então, muitas vezes, essa sensualidade, a mulher não se sente tão confortável em assumir ela, porque talvez ela está nesse preconceito da vulgaridade. Mas o sensual pode ser na forma como você se veste e veste de uma maneira elegante. E tem mulheres que elas gostam ali de uma roupa que seja mais justa, que esteja mais alinhada ali ao corpo dela. E você pode usar isso sem ser vulgar. Na sua fala, a sensualidade ela também não é só no vestir. Ela é na fala, ela é no jeito do cabelo, da maquiagem. E tá tudo certo. É encontrar um ponto de equilíbrio onde eu deixo isso cada vez mais natural e mais elegante. Isso que você falou é isso mesmo, porque, por exemplo, eu me sinto super sensual quando eu tô vestida com um vestido de gola alta, de manga comprida, e que só um pedacinho das minhas costas estão à mostra. E você seja, é essa mulher que realmente você tem essa sensualidade, Veronice, que ela é nata sua. E já estou fazendo a minha análise corporal aqui, hein? e ela nós percebemos isso, né? Isso é seu e é natural. E é natural seu, porque provavelmente você encontrou esse caminho. Então, essa repressão, não posso isso, não posso aquilo, tem que ser olhado. Porque às vezes a mulher ela está se escondendo ali, tanto no se reprimir, como no se mostrar demais muitas vezes, ela não está olhando para a essência dela. Isso que você falou, essa feminilidade, essa sensualidade, usar batom, ou ter um cabelo escovado e fazer as unhas é parte do universo feminino. Mas não é isso que vai ditar para você a sua feminilidade. Como não é unhas vermelhas que vai ditar a sua sensualidade. Isso está na essência de cada mulher. E ela precisa encontrar isso e escolher como é a forma que eu vou mostrar isso para o mundo. Isso. E aí, Patrícia, isso me leva à próxima pergunta aqui, que a gente, assim, as mulheres ainda enfrentam muitos bloqueios emocionais. Alguns em razão de traumas, abusos, ou até mesmo da própria autoestima que não foi estimulada lá na infância, porque nós estamos falando de autoestima, mas essa autoestima ela não começou agora, na vida adulta, ela é trabalhada ao longo da nossa vida, né? E aí, o que você nos orienta, o que você orienta as mulheres, assim, de que forma a gente pode dar um primeiro passo ali para identificar se eu tenho esses bloqueios, quais são e o que fazer para a gente superar, que é muito na linha disso que você está falando, né? Então, tem problemas, tem mulheres que teve problemas de relacionamento com a mãe, problema de relacionamento com o pai. Eu vi uma entrevista sua, né, em que você fala que esses relacionamentos parentais, né, aí eles têm um reflexo ou positivo ou negativo na nossa vida, e tem mesmo, né? A gente fica com essas memórias aí, isso vai nos moldando. Como é que você trabalha isso com as mulheres que chegam até você nessa condição? O meu trabalho, ele é muito focado para que a mulher, ela descubra o seu potencial e destrava esse potencial, para ela viver a vida que ela deseja. Então, o meu papel é fazer com que cada mulher encontre a sua voz, a sua liberdade de ser e seja uma mulher realizada na sua vida como um todo. Na área profissional, na área pessoal. Seja uma mulher realizada. Esse é o meu foco. Fazer com que as mulheres vivam com mais leveza e mais feminilidade os seus objetivos. Então, quando nós estamos falando desses traumas, desses bloqueios emocionais, nós temos vários níveis. O primeiro se é um trauma, eu tenho que buscar uma terapia. Quem vai conseguir me ajudar? O trauma, ele está ali na terapia. Eu vou levar essa mulher a destravar os medos dela e daqui para frente. Eu vou trabalhar o comportamento dela. Então, se eu tenho um trauma, eu preciso buscar uma terapia, que é quem vai me ajudar a olhar. Mas nós temos aqueles bloqueios também, que eles são de crenças. Eu cresci a vida toda assim. Me disseram sempre isso. E nisso, a nossa autoestima, ela começa na nossa infância. E é tão engraçado que hoje mesmo eu estava no café e nós estávamos conversando com isso.
E eu sempre trago isso, quando eu me torno adulta, quando eu entro para o play da vida, é minha responsabilidade olhar para as minhas dores, para aquilo que não foi bom e trazer um novo sentido e significado para isso. Eu não posso mais culpar os meus pais, o que me faltou ou não. Eu preciso levantar para encontrar esse caminho. Mas a mulher que ela percebe ali que ela não consegue, que ela está sempre com medo, que ela está sempre ali procrastinando, é um momento ideal dela ver, tem alguma crença aqui que está me limitando. Tem alguma coisa que está me sabotando aqui para eu ir. E a autoestima, então, ela desenvolvida ali na infância de uma forma saudável, ajuda sim essa mulher a ir com mais rapidez para a vida. Mas se ela não teve essa autoestima ali trabalhada na infância, ela pode trabalhar agora. Como que ela vai trabalhar essa autoestima? E no começo você falou desses segredos, né? E eu acredito muito que é o básico que tanto nós falamos, mas que precisa ter uma constância, uma educação. Ela escolher melhor os relacionamentos dela. A autoestima, você aprender a se respeitar e a colocar limites para as outras pessoas. Então, eu acredito que isso é primordial na autoestima. E muitas vezes nós não colocamos limites pelo medo do outro, do que o outro vai pensar, se eu vou ficar sozinho ou se eu não vou. E o limite ele é essencial, né, para a minha autoestima. O que é autoestima? É você se respeitar. É você olhar para você e entender o teu valor. É entender aquilo que é importante para você e se respeitar. A questão, Patrícia, ela é mais profunda. As pessoas, elas querem se enquadrar no modelo mental do outro. Meu Deus, olha só. E você trouxe uma outra questão aí, um outro personagem. Eu falo que nessa temática toda que nós estamos conversando aqui, tem dois personagens que eles são cruéis. E você acabou de falar em um. O primeiro é o medo e o outro é o sabotador. E aí, Patrícia, e esses dois, o medo e o sabotador, eles impactam significativamente na nossa vida. Eles nos paralisam, não é? E a respeito do medo e do sabotador, eu até lembrei aqui, quero compartilhar com você. Porque quando a gente vem aqui, a mulher vem aqui, conta a sua história, compartilha da sua história, compartilha do seu conhecimento. Eu também faço questão de compartilhar, porque esses assuntos é sobre a convidada, é sobre mim e é sobre vocês, né? Então, a gente só pode dar testemunho daquilo que a gente vive. E aí eu quero compartilhar com você. Eu sempre fui uma pessoa, tá, a gente antes de começar estava aqui te falando, né, que eu adoro servir, a palavra servir, ela tem, nossa, um lugar muito especial aqui no meu coração, tá na minha essência de vida, eu gosto de servir o outro, eu gosto de promover, de acolher e fazer com que o outro se sinta bem. Então, eu sempre me achei uma pessoa super prestativa. E para mim, desde a infância, Patrícia, a prestatividade ela é a minha melhor qualidade. Não tenho dúvida, quando qualquer pessoa pergunta, qual que é a sua qualidade? Nossa, eu sou prestativa, eu sou uma fofa. E aí, vivendo esse momento aí, já tem aí uns 3, 4 anos que eu estou me aprofundando nessa questão de conexão mesmo com a minha essência, né? Eu fiz vários testes comportamentais, testes de perfis, e num desses testes eu cheguei num teste que a gente ia falar lá sobre sabotadores. E aí ele fala de vários níveis de sabotagem. Aquela que está lá só te observando, esperando o momento certo para ele entrar na sua vida. Aquele que de vez em quando começa a te dar uma cutucadinha mais forte. E o pior deles, aquele que finge que é seu amigo. E aí, Patrícia, fui fazer o teste. Quando sai o teste lá, o meu maior sabotador. Eu fiquei chocada, Patrícia. Meu maior sabotador, a prestatividade. Meu Deus, como assim? Eu sempre fui uma pessoa prestativa e eu achando que era a minha melhor qualidade. E aí, fez muito sentido para mim, porque ele me levou a entender um outro questionamento que eu vinha fazendo. A dificuldade em dizer não. Eu ainda tenho, eu estou trabalhando nisso, mas eu ainda tenho. Mas eu tinha muita dificuldade de dizer o não. Porque pessoas prestativas só dizem sim, né, Patrícia? Não, pessoas prestativas dizem não também. Porque o não também faz parte da solução. Mas na minha cabeça, a pessoa prestativa só dizia sim.
porque o sim era parte da solução e às vezes a gente entende que o não é, mas o não também faz parte da solução. E, Patrícia, eu fiquei tão chocada. Eu falei, meu Deus, como assim eu, uma fofa tão prestativa? Agora isso é o meu sabotador. Meu Deus, e fez sentido, e é mesmo. E aí, você falou logo agora há pouco sobre a questão da gente da gente tomar consciência. Então, quando eu tive consciência de que a prestatividade é o meu sabotador e não mais a minha maior qualidade, ele continua sendo uma qualidade, sim. Só que agora eu estou fazendo o seguinte exercício. Será que essa decisão, ou essa escolha, ou esse caminho é a prestatividade me ajudando ou é a prestatividade me sabotando? Certo? Porque quando a gente traz esse exercício para a consciência, a gente começa a fazer esse questionamento. E aí eu vivo, e desde então eu vivo assim. Às vezes chega uma determinada situação. Nossa, está acontecendo isso, e agora o que a gente vai fazer? Gente, eu preciso processar. Mas o mundo está desabando. Mas eu preciso processar, né? Para saber se não é a minha prestatividade enquanto qualidade que está ali atuando da forma que eu gostaria, ou se não é ela me sabotando. Fazer essa autoanálise. Fazer essa autoanálise. Você vê muito isso, Patrícia, nas mulheres? O medo, a sabotagem? Tem algum? A gente pode falar assim de alguns sabotadores que são mais comuns ou não tem, são vários, porque na verdade eu falo, olha, a questão aqui não é se nós temos sabotadores ou não. A questão aqui é o quanto nós temos e o quão forte eles são. Porque num nível maior ou menor, num grau maior ou menor, todos nós temos. Não é, Patrícia? Todas nós temos. E é isso que você falou, né? Nós estudamos, mas nós também falamos daquilo que nós vivemos. E eu acredito que quando temos um trabalho e para transformar, para ajudar outras pessoas, uma das possibilidades é você fazer aquilo que você conseguiu superar. Né? Então, o medo, ele está muito forte nas pessoas, só que o medo ele tem várias camadas. Né? E eu fui essa mulher que vivi extremamente com medo em vários anos da minha vida. Né? Medos de ficar sozinha, medo de não tomar decisão mais complexas, medo da morte. Então, assim, eu vivi vários desses medos. Medo de ir lá viver o que você deseja e não ser aceita e se frustrar, não dar certo. Então, eu vivi muito forte isso. E como eu digo, o medo ele tem vários níveis. E o medo ele vai ser aquela resistência que não vai deixar você viver aquilo que você almeja. O medo ele vai ser uma prisão que te coloca numa zona que é confortável muitas vezes e você acha que está vivendo em liberdade. Então, o medo é algo que nós sempre precisamos combater. Por quê? Porque como ele tem várias formas, nem sempre ele vai se apresentar de uma maneira, tenho muito medo disso. Às vezes ele vai se apresentar no autossabotador. Nem gosto tanto disso, isso é desnecessário. E você não experimenta novas coisas. Às vezes o medo ele vai se apresentar de uma forma arrogante. Ninguém me acessa aqui, eu estou sempre certa. Às vezes o medo ele vai acessar com você ali na forma de sempre estar fazendo e nunca permitir servir as pessoas. Então ele tem várias formas, o medo. Ok? Vem pela procrastinação, vem pela autossabotagem, você não chegar aonde você deseja chegar, onde está lá no seu íntimo. Por quê? Porque você tem algum medo de não conseguir. E ter essa consciência e trabalhar isso é extremamente importante. Então, todas nós vamos ter um nível de medo. E a questão não é essa. Ter medo de algo que é novo na sua vida é saudável. Natural, né? É saudável até. Agora, né? aquele medo que é disfuncional, que está sempre ali te travando, ele não é normal. E as pessoas hoje normalizam. É normal ter medo, todo mundo tem medo. Não, não é normal ter medo e todo mundo ter medo. Eu preciso entender qual que é esse medo e o que ele está me travando. E é isso que você falou, todo mundo tem a sua procrastinação, a sua autossabotagem. Mas a questão é eu tomar consciência disso e trabalhar isso para que cada vez isso seja menor, para que cada vez eu consiga acessar os meus sonhos e os meus objetivos de uma forma mais rápida e mais leve. E você trouxe muito bem a questão da sua grande qualidade ser também, em alguns momentos,
um grande autossabotador. E eu trabalhei isso recentemente em uma das mentorias. Nós estávamos trabalhando ali os valores, o que é importante para essa mulher, e ela trouxe o valor da tolerância, o quanto isso para ela era importante. E depois que ela trouxe, que ela construiu tudo ali, e eu já conhecendo o padrão comportamental dela pela análise corporal, nós chegamos à conclusão, e eu mostrei ali para ela, que a tolerância também era a grande fraqueza dela. Por quê? Porque ela se permite tolerar muitas coisas e guardar para si. Então, essa consciência que você teve, ela é sensacional. Eu entender que muitas vezes a minha grande força, né, a minha grande paixão é também o meu grande sabotador ali. Eu preciso equilibrar. Então, a Patrícia ama estudar. A minha zona de conforto, se eu pudesse, era estudar e ler. Até que eu entendi. Né? Se eu continuar assim, isso não vai me permitir crescer. Por quê? Porque um conhecimento eu tenho que aplicar. Um conhecimento eu tenho que viver. Né? Eu tenho que me ver e aplicar o conhecimento. E aplicar, porque senão ele vai me gerar dor em algum momento, vai me gerar acúmulo em algum momento. Então, podemos pegar isso como um exemplo. E a mulher, ela tem que ter essa consciência. E como que eu tenho essa consciência? Me conhecendo, olhando para mim, vivendo esse tempo de investir em mim, na minha essência. Exato, né? Porque senão, não é a gente fala assim, mas não é um caminho que estalou o dedo, já me descobri, porque na verdade, hoje eu até falava isso mais cedo, estava no salão me maquiando, e eu conversava lá com um colega, olha, quando a gente descobre uma coisa e trata aquela questão, aí aparece outra questão. Depois aparece outra questão, né? Mas a gente precisa estar disposto a investir tempo nessa investigação nossa, da nossa essência, né? Será que agora quem está falando comigo é Deus ou é meu ego? Não é? Porque uma outra coisa que eu quero trazer para a discussão aqui é a gente ouve muito falar na questão da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela foi muito falada, né? Mas agora, recentemente, a gente já está vendo mais literaturas aí acerca da inteligência espiritual. Que nada mais é essa conexão que nós estamos falando aqui, nada mais é do que esse exercício de trazer a consciência, aquilo que está envolvido na nossa escolha, aquilo que está envolvido na nossa decisão, nos caminhos, não é? E eu sei que você também é uma mulher de fé. Eu vejo lá, né? Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho do Levante-se. Fala pra gente aqui um pouquinho, porque eu acho que esse é um outro segredinho que, na verdade, não é que ele precisa ser revelado, ele precisa ser desmistificado. Porque a espiritualidade, Patrícia, ela está muito para além daquilo que conceitualmente ela é representada, não é? E que tem um impacto significativo nas nossas vidas. Fala um pouquinho disso pra gente, Patrícia, essa mulher que vai trabalhar a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é essencial na nossa vida. Então, vamos pensar que eu sou corpo, mente e espírito. Da mesma maneira que eu preciso cuidar do meu corpo, comer bem, fazer uma atividade física, da mesma forma que eu preciso movimentar o meu cérebro, ter bons pensamentos, estudar e desenvolver, eu preciso alimentar a minha inteligência espiritual. E a minha inteligência espiritual, eu gosto de usar essa comparação, é o GPS da minha vida. É você conseguir ver além do humano. Sabe, Veronice, eu acredito que o belo da vida é quando você consegue unir o humano com o espiritual. E aí você vive o extraordinário. Então, a inteligência espiritual é você trabalhar essa intimidade com Deus. Eu sei que várias pessoas, quando fala da inteligência espiritual, algumas pessoas denominam outros nomes e tá tudo certo. Mas sempre quando eu me posiciono a espiritualidade é a fé em Deus. Eu desenvolver essa intimidade com Ele, ou seja, um relacionamento onde eu dialogo com Ele, onde eu vivo as minhas orações, onde eu vivo a minha comunidade, né? Então, as pessoas, dentro da sua religião você tem a sua comunidade, a minha comunidade é a comunidade católica, então eu vou às missas, mas eu tenho o meu tempo com Ele. É aquele tempo que eu sento para conversar com Ele, como estou fazendo aqui com você. Deixa eu te conhecer, deixa eu te falar das minhas dores. E essa inteligência espiritual, quando ela é desenvolvida, você caminha com mais leveza na vida. Você consegue ver coisas que só os olhos humanos não te permitem. Inteligência espiritual, os olhos da alma, do espírito. Você consegue ver além, consegue ser mais prudente, mais sábia.
E é muito sutil, né, Patrícia? A gente precisa estar desperto para as sutilezas que se apresentam ali no cotidiano. Muitas vezes a gente não enxerga. Fala, às vezes a gente conversa com Deus, eh, pede uma resposta, mas a gente está esperando um sinal extraordinário, né? E a resposta ela vem na sutileza. Então, se eu não estou atenta para perceber que aquilo ali é uma resposta de Deus, né, a gente passa despercebido e a sensação é de que pediu para fazer isso, mas isso não está funcionando. Não dá certo. Já vi que esse negócio de espiritualidade, inteligência espiritual aí para me conectar com a minha essência não dá certo. Eu falo com Deus, ele me responde. Eu peço resposta, não fala nada. Mas a gente precisa estar nesse despertar, né? E, de novo, eu tenho uma outra experiência para compartilhar aqui com você. Muito nesse processo de dialogar com Deus, sabe? Eu me inquieto. Eu sou questionadora, né? Como eu disse, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas não está fazendo sentido? Por que tem que ser assim? Por que está tão difícil? Meu Deus, por que está tão difícil? Eu tenho mesmo que passar por isso? Eu sou merecedora de passar por esses desafios todos? Não é? E muitas vezes os desafios, eles nos lapidam. Eles vão mostrando uma outra parte de você, uma outra força sua que a gente desconhece. E eu, muito nesse sentido de conversar com Deus, numa terapia que eu fiz, assim, conduzida, guiada para essa conexão, muito do trabalho que você está falando, de levar a mulher a se questionar, a entender. E eu cheguei numa conversa com a minha alma. E a primeira pergunta que eu fiz para minha alma é: quem sou eu? Não, você é uma mulher forte. Você é uma mulher estratégica. Você tem o foco de uma mulher guerreira. Eu? Nossa, foco, estratégica? Não tenho, não. Presta atenção no seu nome. Minha alma me falou, presta atenção na força do seu nome. Começa a entender como é que você pronuncia o seu nome, né? Como que você se apresenta para as pessoas e se apodera dessa força. Meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa força toda. Então é muito disso, nessas conversas com Deus, nessas conversas com a alma, a gente descobre o nosso lugar de poder. Falava isso aqui com uma outra colega que teve, uma outra convidada, doutora Mariana Percursora, ela é consteladora sistêmica, e ela falava muito disso, né? Quando a gente encontra o nosso lugar de poder, as coisas fluem, porque é o seu lugar. Sabe? Não é aquela questão que a gente estava falando agora há pouco de querer viver a vida do outro, o corpo do outro, né? Todas as celebridades do outro. Não, não vai fluir, porque não é o seu lugar. Nós somos únicos e cada um, em essência, está aqui para cumprir o seu propósito, para assumir o seu lugar. Então, é se posicionar. O meu lugar é esse. Sabe? Então, hoje eu me posiciono, Patrícia, coisa que eu não fazia há um tempo atrás. Então, assim, às vezes a pessoa, já tive colegas, né, que falam para mim assim: não, eu falo, amanhã eu vou gravar um podcast, eu tenho um projeto, eu vou fazer isso. Legal, né? Você faz isso. Não, esse é o meu propósito de vida. Esse é o meu lugar. Eu estou trabalhando para futuramente ser muito melhor no que eu faço, porque eu descobri que esse é o meu lugar. Sabe? E é assim, e quando você se posiciona dessa forma, quando a mulher se posiciona dessa forma, e não estou dizendo aqui de forma imperativa, não é disso que eu estou falando, né? Estou falando de se posicionar na essência dela, no lugar que ela entende que é o dela. Patrícia, todas as outras pessoas são envolvidas, todas as outras pessoas são curadas, todas as outras pessoas são inspiradas a também buscar o seu lugar de poder. Olha, ela está fazendo uma coisa que parece que é legal, parece que está dando certo. Eu acho que eu também vou tentar alguma coisa, não é? O que você me diz disso? Sim, porque o que de fato motiva a outra pessoa são os resultados. E quando eu vejo que você tem resultados, você não precisa me convencer com palavras, você não precisa me dizer, isso é bom. Eu estou vendo. E os resultados movem as pessoas. E esse assunto que você trouxe, ele é extremamente rico, porque trabalhar a minha inteligência espiritual é trabalhar essa condução pelo Espírito Santo e eu entender a minha essência. Então, falava disso essa semana. Qual é a minha essência? Filha amada de Deus. Mas qual filha? Qual o meu lugar de poder, usando as suas palavras? Na história da vida, da Bíblia, nós tivemos ali várias mulheres. Todas filhas, amada. Mas qual é a tua essência?
como você funciona. E nisso eu preciso de um lugar de posicionamento, de olhar para mim e saber quem eu sou. E não ficar numa falsa humildade, que muitas vezes, eu não sou tão boa nisso, eu não sou naquilo, achando que isso é um papel de humildade, isso é um papel de falta de posicionamento. Porque quando eu vivo essa inteligência espiritual, essa intimidade com Deus, eu vou me posicionar naquilo que eu sou boa, naquilo que Ele me deu, que é dom, que é presente. E eu vou colocar isso para o mundo, mesmo eu tendo as minhas imperfeições. E quando eu coloco isso no mundo de uma maneira assertiva, eu trago resultados. E quando eu trago resultados, eu trago transformação, eu trago cura para mim, primeiramente, e cura para o outro. E resultado motiva as pessoas. E, Patrícia, é tão importante isso que você está falando, essa questão dessa falsa percepção. Então, por exemplo, aí eu sou uma pessoa humilde, aí eu vou me submeter a qualquer lugar que me colocarem. Aí a gente falou no início, né? Nós temos um palco. Mas se eu faço uma leitura equivocada da humildade, pode ser que eu não queira subir no palco, porque subir no palco não é para a gente, não condiz com a humildade, né? Eu conversava isso também com umas colegas, assim, eu acho bom que nas rodas de mulheres, né, sai todo tipo de conversa. Então, eu falo assim, gente, que coisa boa. E aí surgiu uma história lá do dinheiro. E eu, por acaso, lá falei que eu adoro dinheiro. Nossa, eu adoro dinheiro. Não, mas... Nossa, você parece uma pessoa tão humilde. Sim, eu sou, mas eu adoro dinheiro. Entende? Que o dinheiro também tem uma mística em relação É um assunto É um outro assunto que polêmico. dá uma outra entrevista, dá uma live, ele é polêmico, mas assim, a falsa percepção, ou a falsa contextualização que me leva a acreditar que o dinheiro é ruim, que subir no palco é ruim. Então, por exemplo, quando a gente fala em dinheiro, as pessoas logo relacionam a ambição. Nossa, então se você é uma pessoa ambiciosa, e ser ambicioso é saudável, é querer ir além, é querer melhorar, é querer ter tá com bem-estar, promover o bem-estar para minha família, para a sociedade que eu vivo, para a minha comunidade, né? A gente tem as nuances, tem uma linha tênue ali, mas a gente tem que saber colocar esse limite e saber que tudo bem gostar do dinheiro, que tudo bem querer subir no palco, né? E aí, a crença limitante, Patrícia, ela destrói literalmente. Porque a pessoa fica tão arraigada de que o que eu vou fazer não é errado, eu vou deixar de ser uma pessoa humilde. E eu não assumo o meu lugar de poder. E o seu lugar está lá, vazio. Ninguém vai preencher o seu lugar, ele é seu, mas ele fica lá vazio porque o medo, porque o sabotador, porque as crenças limitantes me impedem de subir no palco, não é? Eu acho que é bem isso, essa falta de posicionamento, de liderança de si. Porque se querem muito dicas, como que eu faço isso? Como que eu conquisto aquilo? Mas em resposta, é sempre um processo onde o caminho é constância e educação. Se educar para todos os dias você ser um pouquinho melhor, se educar para todos os dias você ter uma percepção diferente. E esse processo, ele vai te levar para esse lugar de posicionamento e de liderança de si. Eu não preciso esperar que as outras pessoas me liderem a todo tempo. Eu não preciso esperar ter um cargo ou uma função de líder para liderar. O liderar é você se posicionar. Esses são os meus talentos, são os meus dons, eu sou boa nisso, eu me posiciono aqui e eu acolho as outras pessoas. E eu escolho como que eu vou viver o meu palco. Então, isso que você falou, cada mulher tem o seu palco. Algumas vão querer cuidar de todo o centro ali daquele palco, algumas vão querer estar mais nos bastidores, e tá tudo certo, mas você precisa ter essa consciência. E não ficar nessa falsa humildade, que é uma baixa autoestima, muitas vezes. Não posso isso, não mereço, isso é demais para mim. E aí você não se torna responsável por aquilo que é seu. E quando eu não me torno responsável por aquilo que é meu, em algum momento a vida vai me cobrar. Porque eu deixei de fazer, porque eu deixei de entregar. A vida cobra? E a vida cobra. E até você, conectando com aquilo que você falou, né, que às vezes você tem, nesse momento de intimidade com Deus, você se pergunta, eu tenho mesmo que passar por isso? Eu sou merecedora? E esses desafios vão nos lapidando?
nos lapidam. Primeiro, porque cada uma de nós temos o livre-arbítrio. Então, se você quer viver a vida não se posicionando, você tem esse direito. Mas lá na frente você vai ser cobrada. E eu acredito que os desafios, as circunstâncias, elas vêm por meio da nossa escolha, das nossas escolhas. E diante disso, de uma bondade infinita de Deus, Ele vai permitir que você amadureça, que você se lapide ali para você se tornar uma pessoa melhor. Patrícia, e isso que você está falando, eu estou ouvindo você falar aqui e estou pensando, né? Inclusive, a gente tem aí a abundância, a prosperidade, a opulência divina disponíveis para nós. Mas quando eu relaciono, e aqui de novo, falando de uma falsa perspectiva, bebe uma água, você falou muito, Patrícia. Bebe a aguinha para você ficar com a voz boa. E quando a gente tem essa falsa perspectiva aí da abundância ou da prosperidade ou da opulência divina, eu não tenho acesso a ela. Ela está lá, disponível. Mas se eu não tenho essa consciência, e aí eu quero ouvir de você se a nossa baixa estima ou baixa autoestima que nos impede de acessar essa abundância, essa prosperidade, ou é a falta do acesso à abundância, à prosperidade, à opulência, que me leva a uma baixa estima? Que relação que a gente pode fazer disso? Eu acredito que são caminhos paralelos. Sim. Então, eu posso ter uma autoestima que ela é saudável, e eu gosto de usar esse termo, autoestima que ela é saudável e que ela não é saudável. Às vezes, quando eu fico numa baixa autoestima, o contrário é uma autoestima, como se ter uma autoestima alta de si fosse ruim, não é? Até porque um exagero aí nessa autoestima também pode estar escondendo alguma fragilidade. Alguma fragilidade. Né? Então, é ter uma autoestima que ela é saudável. Você pode muito bem ter uma autoestima saudável, mas não ter permissão e não ter ambição de vida para viver coisas maiores, para viver essa prosperidade. Prosperidade e abundância é o quê? É você viver em liberdade. É você se permitir viver uma vida melhor, incrível em todas as áreas. Um relacionamento melhor a cada dia, uma aparência melhor, resultados melhores. Então, podemos ter essa autoestima saudável, mas faltou na minha vida, ou falta, provocações de ambição, de crescer, de olhar para a vida. Como que eu faço melhor? Então, falta permissão. E aí, são bloqueios, são crenças. Então, essa autoestima, e pode ser que eu cresci ali com uma escassez tão grande, escutando a todo tempo que eu não sou merecedora, que eu não posso, que a minha autoestima ela não ficou saudável. E trazer também isso, Patrícia, esse olhar para que a abundância, ela pode ser ali, por exemplo, no meu jardim, que hoje amanheceu todo florido, que coisa mais linda. Eu falo, olha, a abundância manifestada na minha vida. Meus filhos crescendo, saudáveis. Quantas mães enfrentam processos dolorosos, né, com seus filhos em hospitais? Meus filhos são saudáveis. Olha a opulência divina se manifestando na minha vida. Mas eu tenho o meu olhar desperto para isso, entendeu? Eu sempre olho para o que está faltando. Para o que está faltando, sabe? Assim, eu tenho a impressão, Patrícia, que o foco está na falta, sabe? Não está naquilo que eu tenho. E aí, quando eu ponho o foco na falta, ele não agrega. Eu posso até começar a fazer todos esses exercícios que nós estamos falando aqui, de fazer um exercício, de trazer para o momento presente, atenção plena, falar de gratidão, a gente ser grato pela vida, mas se o foco está na falta, isso não vai me agregar. Eu gosto de falar do olhar da abundância. O que eu já tenho, o que eu já conquistei, e não ficar olhando para o que falta. Porque se eu sempre ficar olhando para o que falta, eu estou alimentando em mim uma sensação de sempre está faltando, de um sentimento de escassez. Então vira um ciclo que não fecha, né? Que nunca acaba, na verdade, né? E nós temos duas escolhas. Ou eu olho para os meus desafios e faço o que precisa ser feito e vou buscar como resolver, como fazer, ou eu vou ficar reclamando. Tá faltando isso, eu tenho que fazer isso de novo. E essa reclamação, ela não te traz resultados. Ela atrasa você. Então, quando eu me coloco à disposição de confiar na vida, nesse posicionamento,
que eu preciso fazer para resolver? Como eu faço? E nós confiamos, as respostas elas chegam, as pessoas elas nos colocam prestativa para nos ajudar. Esse fato de confiar e olhar com esse olhar de abundância, pelo que eu já tenho, pelo que eu já conquistei. Então, Patrícia, você está falando aqui, eu estou lembrando de um outro momento da minha conversa com a minha alma, onde a minha alma já tinha descoberto ali a força da guerreira e ela vem falar para mim, né? Olha, permita-se, acredite na sua força, né? Há muito tempo as chaves que vão abrir todos os caminhos lhe foram entregues, mas você precisa acreditar, você precisa se posicionar. E aí, Patrícia, eu fico pensando, meu Deus, por que será que mesmo sendo conhecedora da nossa força, conhecedora do nosso potencial, por que será que mesmo com as chaves nas mãos, as chaves que vão abrir todas as portas, e podem ser as portas que você quiser, eu ainda fico paralisada ali no mesmo lugar, né? E aí tá muito disso tudo que nós estamos falando aqui desde o começo dessa conexão, de se permitir a se conectar com você. E aí, Patrícia, eu quero perguntar assim, dos atendimentos, de toda a sua experiência que você tem, as mulheres têm mesmo essa dificuldade assim de acessar a sua essência, de falar, poxa, eu não sei nem por onde eu começo, ou não, ou hoje assim, já com muita informação, muito conteúdo disponível que tem. Quando a gente vem para as redes, a gente, né, fica ali trazendo pílulas diárias de como você pode fazer. Ainda acontece? Acontece. Eu vou me incluir, né? Temos essa dificuldade. As mulheres têm essa dificuldade de olhar para a sua essência, de se posicionar. E por vários motivos. Primeiro, porque a mulher vive ali uma dor da sua realização pessoal. Ela vive um extremo, ou eu sou bem-sucedida profissionalmente, ou eu sou bem-sucedida na minha família. E que não é uma verdade, esses extremos. Porque ela está presa a rótulos e títulos, a um diploma, que isso a define, porque ela está presa a ser educada, boazinha com todo mundo. Então, isso dificulta. Por quê? Porque essa mulher ela está presa na opinião das pessoas, porque ela não olha para si, porque ela não tira esse tempo, né, de ser, só ser. E ela quer estar fazendo. Então, temos isso, essa mulher que não sabe a sua essência, que ela não sabe por onde começar, que ela tem medo, ela não sabe o certo ou o errado. Se essa decisão ela vai ser certa ou vai ser errada, porque ela está presa em vários julgamentos, que são essas crenças. Então, nós temos sim muito disso. E o meu papel é o quê? É levar essa mulher à realização pessoal dela. Ela olhar no espelho e falar, eu sou uma mulher que sei o meu potencial, que eu acesso o meu potencial, eu sou realizada. E nesse equilíbrio, nesse passeio por todas as áreas da vida dela. Então, às vezes eu fico buscando uma definição, né? O casamento me define, a maternidade me define, o meu emprego me define. E nada disso nos define. Isso são áreas da nossa vida, são papéis da nossa vida. E a realização está nesse encontro comigo, com a minha inteligência espiritual, com a minha essência, com a minha inteligência emocional, com o conhecimento de mim, com o conhecimento externo de outras áreas, mas sempre olhando para o que eu sou, não para aquilo que me define. E quando eu olho para aquilo que me define, eu me perco, eu não sei qual é a minha essência. Então, trabalhar esse equilíbrio na mulher é esse desafio. Não, é muito importante. Nossa, eu vou pedir para você falar um pouquinho agora do projeto Levante-se, como que a gente pode fazer, como que a gente contata você. Patrícia, fala para nós um pouquinho do seu projeto Levante-se, como é que nós podemos envolver as mulheres e ajudar as mulheres nesse processo, de tudo isso que nós falamos aqui. Perfeito. A Imersão Levante-se, Veronice, ela é um dos meus projetos, né? E que eu sou apaixonada por ele. Então, nesse intuito de
trabalhar o potencial, a essência da mulher, para que ela viva com mais leveza e mais feminilidade, né? Eu venho aí com o projeto das mentorias, que são esse acompanhamento dessa mulher, onde eu levo ela ao objetivo desejado. O projeto da análise corporal, a imersão Levantes e o Instituto Dons, que ele é o meu novo projeto aí para trabalhar essa liderança e esse dom que a mulher é na sociedade, né, e dentro da igreja. E a imersão Levantes é um projeto que nasceu no meu coração em uma oração, né? Eu lembro, eu ainda adoro esses estava projetos que nascem no coração. eu ainda não tinha feito a minha transição de carreira, eu estava estudando para isso, né? E eu lembro que num dia muito comum, o extraordinário, nessa sutileza, essa resposta de Deus que nós falamos, num dia muito comum de uma rotina cheia, pegando o trânsito, indo para o trabalho, mas naquela época eu fazia muito as minhas orações no trânsito, sempre ia com meu esposo, então estava ali de carona, conseguia fazer as minhas orações. E e eu tive essa visualização, né? Sentado à mesa com algumas mulheres, levando para elas o meu conhecimento. A forma que eu superei, aquilo que de fato nos motiva. E dentro desse projeto, eu lembro que isso queimou muito no meu coração e eu falei, impossível de fazer. Como que eu ia arrumar uma mesa? Naquela época, para mim, era impossível. Faltava ambição, faltava novas referências. E eu guardei aquilo para mim. E depois, em um outro momento, também eu tive de novo a visualização. E aí, novamente, eu fiquei constrangida e falei, preciso começar. Então, o projeto da Imersão Levantes, ele iniciou, nós estamos na 6ª edição, que acontece agora, dia 2 de setembro, no sábado. Participar. As inscrições, inclusive, elas vão ser abertas hoje. Mas a Imersão Levantes é uma experiência, onde eu levo essa mulher a ser cuidada, a tocar a alma dela, para ela sonhar e para ela decidir viver coisas maiores, viver coisas do alto, sonhos altos. Então, para ela se conectar com a essência dela. E aí a mesa posta, ela vem por algo que eu despertei na minha jornada de me conhecer, que eu me posicionei, porque até antes eu sempre ficava naquele julgamento desnecessário, mas eu me posicionei que aquilo era meu. Então, eu sirvo essa mulher diante da mesa posta, que tem um fundamento ali, é servir. Então, a imersão Levantes, o que essa mulher vai viver lá? Uma experiência que ela é única, e nessa imersão nós vamos ampliar essa experiência para tocar a alma e a consciência dela, para que ela decida sair de lá, se levantando, é um levante-se para viver a vida que ela deseja. Nossa, que lindo! Esse foi da alma mesmo, ditado pela alma, né? E aí é uma tarde onde nós ficamos, tem essa experiência, essa imersão. Eu levo para elas essa importância, né? E como fazer isso, como sonhar, como se posicionar, como olhar para esses medos. E o principal, é uma tarde com propósito. Ela olhar para o que de fato é essencial para a vida dela, e não só para o que é importante e urgente. E a gente precisa isso. É o tempo que nós falamos lá que nós precisamos investir, né? Para se conectar aí com a nossa essência. Patrícia, a gente chega ao fim dessa entrevista. Nossa, eu estou maravilhada com tudo que nós falamos aqui. Eu tenho certeza que cada palavra foi plantada uma sementinha hoje nos corações, né? Então, novamente, te agradecer por você estar aqui, agradecer ao nosso público por ter nos acompanhado, e a jornada de autoconhecimento, autodescoberta, autoestima, ela é contínua, né? Ela não é uma coisa que eu vou começar a resolver e parar. É um desenvolvimento que está para o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e muitas outras coisas aí, né? Então, eu quero agradecer a você. Se cada palavra que caiu no seu coração e gerou um fruto, eu fico feliz porque eu cumpri meu propósito, Patrícia, que é esse de inspirar pessoas, de inspirar especialmente as mulheres. Eu tenho um carinho pelas mulheres, porque eu adoro ser mulher, eu gosto de ser mimada, eu gosto de ser cuidada, então um carinho muito especial aqui com as mulheres. E é isso, né? E por aqui a gente segue nesse propósito de buscar mais temas, conteúdos para te despertar, para te inspirar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o perfil do Instagram da Patrícia. Entre em contato, se inscreva lá no Projeto Levante-se, porque eu já vou me inscrever. Vou deixar meus perfis também. Compartilhe esse vídeo com a mulherada da sua vida. E é isso. Um beijo na alma.